Olá, bom dia. O Dia Estadual de Prevenção às Drogas já passou, mas sempre é dia de se falar de combate às drogas, e porque essa é uma luta que acontece durante os 365 dias do ano. E é sobre as atividades desempenhadas nesse dia e todas as outras que vêm como decorrência de projetos como esse que a gente vai falar no café de hoje. E quem veio tomar café comigo foi o doutor Marcelo Costa, claro, que é diretor do CAPS AD do Maranhão. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, Helder. É um prazer novamente estar tomando esse café para a gente falar um pouquinho sobre esse dia 24 de abril, né? Pois é, porque, como eu disse, o dia 24 de abril já passou, mas as atividades que foram desenvolvidas nesse dia, elas continuam sendo desenvolvidas durante todos os dias. Durante todo o ano, né? até o final do ano e até o outro ano, vamos continuar 365 dias, sem parar. São 364 dias, 24 de abril. Perfeitamente. Pronto, Perfeitamente. Então estamos dentro do prazo. Dentro do prazo total. Nesse dia, o que vocês realizaram? Assim? Tá. A gente sempre busca essas datas, que elas são importantes, não para que a gente fique só naquele momento, mas para que a gente abra isso para o jornalismo, para que a gente se discuta. É uma das ideias quando a gente tem essas datas. Ah, por que tal dia é o dia da saúde? Por que tal dia é o dia da saúde mental, da luta antimanicomial? É justamente para que a gente traga esses assuntos para a pauta, para que a sociedade veja... Chamar a atenção mesmo. Perfeitamente. Vejam essas pessoas que são tão vulneráveis socialmente, por exemplo, os usuários de droga em situação de rua, não como marginais, mas como pessoas que precisam de ajuda. E foi o que a gente fez. No dia 24 de abril agora, a gente levou todo um conjunto de equipes, inclusive da Delegacia de Costumes, que hoje o titular é o delegado Joviano, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Epidemiologia do município, através da vacinação. Aproveitamos para levar a vacina da gripe, que nós estamos em plena época de campanha, viu? Não esqueçam de vacinar contra a gripe. Levamos vacina de gripe para aquela população de rua. E, claro, levamos o CAPS AD estadual com toda a sua equipe, laboratório médico, clínicos, médicos clínicos, para que a gente possa examinar, avaliar cada um daqueles que ainda existem no mercado central e que vivem, persistem em viver em situação de rua fazendo uso do crack. O mercado central hoje é um dos pontos mais vulneráveis da cidade? Eu acredito que hoje seja o ponto vulnerável ainda. O ponto, né? Porque só esse ano essa aqui é a sexta ação que a gente fez, né? Lá. É mesmo. Nas 5 primeiras, nós já tiramos 33 pessoas. Dessas 33 pessoas que nós tiramos, mandamos para a Fazenda Esperança, 10 voltaram para o mesmo local. Ou seja, 23 permanecem em Coroatá. Se permanecesse um, eu faria já do mesmo jeito, valendo, continuava fazendo certeza. 2 operações todos os dias. Com certeza. Um que salve, uma vida resgatada, vamos dizer assim, já vale todo o esforço que vocês têm. Se ficou 23... 10 voltaram, mas quando vocês voltam, esses 10 já estão acompanhados de mais 10, mais ou menos assim? Hoje a gente tem no mercado central, porque toda vez que a gente faz uma ação dessa, a Senca está junto. Então tem os educadores sociais, abordadores sociais, que a chefa desse processo é a Marta. Então eles fazem o cadastro dessas pessoas que estão em situação de rua. Então não pensem, a população, que essas pessoas não estão sendo acompanhadas. Elas estão sendo acompanhadas, são mesmo lá, elas estão sendo acompanhadas. Perfeitamente. Cuidados sociais e cuidados médicos. Esperando o momento dela dizer mentira, para que a gente possa tirar. O que não podemos fazer, e eu sempre esclareço isso, né, Helder, é forçar ninguém, porque nós não temos esse direito de tirar ninguém compulsoriamente. Só judicialmente pode-se fazer isso. Que é o chamado resgate psiquiátrico. Que é o resgate psiquiátrico compulsório. Né? Mas a gente não faz isso, a gente não faz higienismo, a gente faz o convencimento. Então a gente tem sempre esse acompanhamento para quando a pessoa levantar a mão, eu quero sair, a gente puxa e tem os locais para iniciar o tratamento. Agora sim, o pessoal está levantando a mão? Tá sim. Ó, essa última agora, do dia 24, 4 pessoas levantaram a mão. 3 estão na nossa unidade de acolhimento da Coab, ou seja, a gente tem uma unidade para internação, que a gente já falou em outros programas, que funciona com 15 leitos, ao lado da Igreja do Perpétuo Socorro, na Coab. É uma internação médica e psicossocial, onde ele vai fazer todo o tratamento que existe no CAP, só que ele dorme lá. Lá ele pode ficar de 30 dias até 6 meses. E de lá ele pode também ir para a Fazenda Esperança ou então voltar para o tratamento durante o dia. Ele pode ficar até 6 meses? Pode, dependendo. Eu tenho uma paciente lá, a dona Maria, que ela está há 7 meses. Infelizmente ela não tem família e nós não vamos devolver a ela para a Feira da Coab. Para a Feira da Coab, né? Vai voltar para o mercado central, né? Então nós já estamos vendo um outro dispositivo para a dona Maria. Dona Maria, que eu estou usando, não é o nome dela, é o nome fictício, para que Dona Maria possa viver numa residência terapêutica.
que é um outro dispositivo da saúde mental, onde ela possa ter uma estrutura de casa, que ela possa tomar conta da vida dela, porque ela tem uma aposentadoria, e ela possa ter autonomia, porque eu não posso devolvê-la para a rua. E essas residências terapêuticas, elas já estão funcionando? Existem. Já Nós existem temos aqui? hoje em São Luís do Maranhão, nós temos, se não me engano, 6 residências terapêuticas, 3 do estado e 3 do município. Essas, por enquanto, eu não sei se elas já têm vagas abertas, acho que todas estão com vagas fechadas. Mas existe uma perspectiva ainda para esse ano de abrir mais residências terapêuticas pelo município de São Luís. Abrindo essas vagas, a gente já está no processo de botar a Dona Maria, nome fictício, ou numa residência terapêutica, ou também, pela idade dela, pode ser que ela vá para um asilo. Ah, ela já é de idade. Ela já tem uma idade avançada, ela tem uma aposentadoria, ela é esposa de uma pessoa que morreu, já teve até cargos aqui no Maranhão, e que foi para a situação de rua por conta do álcool, e a família a abandonou. E hoje ela vive conosco na nossa unidade de acolhimento. Aí quando a gente pensa em drogas, dependentes de drogas, essa coisa toda que a gente fala aqui, esse trabalho que vocês desenvolvem, a gente pensa assim, são drogas pesadas, é o crack, é a cocaína, mas a porta pode ser essa, assim, bem brandazinha, o álcool. Sim. Aquela droga bem lícita, bem consumida por todo mundo e que parece inofensiva, né, doutor Marcelo? O álcool é início de tudo. O álcool é a porta de entrada para outra. Eu não conheço nenhum usuário de crack que não começou com álcool. Eu não conheço, eu desconheço. Alguém, eu comecei fumando crack. Mentira. Não. Começou usando álcool e outra, que também é a porta de entrada, é a maconha. Que o pessoal diz que maconha tem que ser liberado, que maconha é normal. Livre. Se o álcool, que é uma droga liberada, traz tantos problemas sociais para uma comunidade, imagine uma outra droga de um potencial totalmente desequilibrador, que é a maconha, porque ela tira a razão da pessoa, a maconha deixa a pessoa completamente com a questão da realidade distorcida, entrando junto numa sociedade livre. É complicado, é muito complicado. Quer dizer, a gente teria mais um facilitador de dependência, é isso? Justamente, mais um impulsionador, perfeitamente. Então, voltando para as residências terapêuticas, à medida que abrirem mais vaga, fica mais facilitado esse trabalho que você já desenvolve? Quer dizer, pessoas que já alcançaram um nível, vamos dizer assim, de maturidade dentro dessas unidades de recuperação, elas podem ser transferidas para uma vida normal, vamos dizer assim, Perfeito. Mesmo sem as famílias originais. Perfeito. O que a gente deseja realmente sempre é que a família que faça esse acompanhamento depois do tratamento e durante o tratamento. Mas existem casos, Helder, realmente que não dá. Já são 20 anos que não vê nem a família. A pessoa diz assim, olha, eu acho que é lá de Buriticupu. Eu acho. Não tem noção nenhuma. Por mais que a gente tenha toda uma pesquisa, a gente não, a Secretaria de Ciência Social, que é a nossa parceira, a SECAS, que eles fazem esse mas trabalho. não consegue mesmo encontrar nenhuma pessoa que possa cuidar dela. Então, para isso, tem outros dispositivos na rede de proteção a essas pessoas, que é uma rede de proteção, que, por exemplo, o aluguel social, elas podem receber uma quantia que é R$580 por mês com cartão na Caixa Econômica para pagar uma kitnet. Nós temos as residências terapêuticas, que é um dispositivo já da saúde, aluguel social São os lares substitutos, vamos dizer assim. Até que essa pessoa possa ter um emprego, né? Que aí a gente já pode entrar depois para falar a questão dos cursos, né? Para poder ofertar então, isso. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui, é rapidinho mesmo, a gente vai só tomar um cafezinho e volta já, um minuto só. Estamos de volta para continuar conversando aqui sobre o trabalho desenvolvido pela prevenção, vamos dizer assim, às drogas ou então o atendimento para quem já foi para lá. E a gente estava falando nessa questão dos lares terapêuticos e a pessoa conseguir, a partir daí, ter um controle da vida. Uma autonomia. A gente fala muito em autonomia social, né? Não é só tratar, mas dar autonomia àquela pessoa. Que aí quando chega nesse ponto já quase não é mais responsabilidade de vocês, não é isso? Quase. Quase. Mas a gente também não tem que recolocar essa pessoa de novo aí na sociedade. Vocês de alguma forma tentam fazer a famosa reinserção social. Perfeitamente, que é o papel mais difícil. Eu imagino que esse é o mais difícil por mil fatores. Preconceito. Por exemplo, preconceito, a gente fala muito, é bonito falar, né? A reinserção social, a gente tem que dar apoio. Mas na hora, por exemplo, de empregar um ex-dependente,
É Ninguém difícil, quer ninguém botar na quer, sua né? casa, no seu hospital, na sua clínica. Não confia. Pronto. É Infelizmente. tipo o detento, né? Quando vem, muito fácil de falar, mas arranjar vaga no mercado de trabalho. Mas para isso é que existem as oficinas e os cursos, né? Perfeitamente. Isso aí a gente começou a observar uns 6 anos atrás. Né? Na verdade, eu e o delegado Joviano, nós fomos até o Senac e fomos lá pedir realmente cursos, são cursos caros, são cursos que, são caros mesmo. por pessoa, uma média de 500, 600 reais, onde essas pessoas não iriam ter acesso. Que nem eles, nem vocês teriam como bancar. Não tem como bancar, porque a saúde não tem recurso para isso. A saúde tem recurso para outros tipos de serviço, outro tipo de assistência, a segurança, a mesma coisa. Então, o Senac, gratuitamente, tem 6 anos, que ele oferta pelo menos uma média de 5 a 6 cursos por ano para nós. Onde já fizemos, ano passado foram 10 cursos. 10 cursos profissionalizantes na área de serviços gerais, que eles chamam diferente, eles chamam de serviços gerais, chamam de limpeza e conservação de ambientes. Preparação de pizzas, culinária, artesanato, confecção de puff, confecção de bijuterias. Então a gente bota sempre cursos que possam proporcionar a essas pessoas autonomia, que ela possa fazer em casa, possa vender na rua. Interessante, fora de conservação e limpeza, eu acho que todos os outros dão uma autonomia mesmo de você ser seu patrão. Por exemplo, pizza, por exemplo, você aprende a fazer pizza, você pode vender Temos pizza. Temos vários pacientes que estão ganhando dinheiro na sua casa ou então estão ganhando dinheiro no centro, informalmente, como a gente conhece. Bota sua banquinha. Isso, bota sua banquinha, vai fazer o artesanato, é a mesma coisa, né? Vende na praia. Vende na praia, vende em qualquer lugar, né? Desde que saiba fazer e faça bem feito, vai ter uma aceitação do mercado. E vocês têm um retorno disso, doutor Marcelo? Por exemplo, alguém que já conseguiu essa estabilidade, vamos dizer, que de repente parte para esse outro lado da vida, que é essa famosa reinserção social. Vocês acompanham, assim, mesmo sendo função de vocês, eu acredito que não, mas vocês acompanham? A gente acompanha um paciente até 1 ano depois da sua alta, né? Eu sei que a gente tem um nível de prevalência de recaída muito alto. Claro que tem, porque o crack é uma droga muito potente. Mas a gente trabalha com uma média de 20% a 30% de recuperação entre eles. Então é alto. Então o próprio paciente, quando ele está em processo já de emprego, quando ele está bem em sua situação sociofamiliar e econômica, ele vai até nós, tirar uma foto, mostrar a carteira de trabalho. Mostrar, olha como eu estou bem, né? Isso dá uma satisfação, né? Isso aí movimenta a nossa equipe. Eu digo que nossa equipe do CAPS, que estamos há 11 anos juntos, eu sou um cara muito feliz por isso. Conseguir manter essa equipe por tanto tempo. Por tanto tempo. Só foi chegando gente nova. Sim, mas as mesmas antigas continuaram lá, para ajudar as novas a aprenderem o que é lidar com vidas. Então a gente realmente se emociona. É emocionante ver aquelas pessoas superando. E eu acho que esse é o pagamento de vocês, não é? Esse é o maior pagamento. É o maior pagamento, porque quando você vê o resultado do teu trabalho, quer dizer, a autoestima tanto de vocês quanto deles fica elevada, né? Porque quando ele vai mostrar, ele quer dizer, olha como vocês me fizeram bem. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Sem sombra de dúvida, é isso aí. Tem um que é bem visto assim na minha cabeça, que eu puxo logo quando eu falo em reabilitação, é um que vivia ali no sinal do shopping da ilha. É um que é bem branquinho, que tinha os olhos verdes, tem os olhos verdes, e vivia queimado de sol ali por conta do crack, e ele ficava pedindo dinheiro no sinal. Sim. Hoje ele trabalha no Mateus. Se você olhar, você nem reconhece essa pessoa. É mesmo? Então teve recaída durante o processo, teve 2 recaídas, mas hoje está ótimo. A mãe dele vai lá quase que mensalmente agradecer, me dá um abraço, às vezes me dá uma fruta. Isso é muito bom. Isso não tem preço, né? Isso não tem preço, é verdade. Essas recaídas, doutor Marcelo, de alguma forma elas comprometem esse processo, tanto o processo pessoal deles, como esse processo de reintrodução no mercado de trabalho. Porque imagina assim, a empresa deu emprego, tá? Mas aí quando dá a primeira recaída, já gera uma certa desconfiança. Se continua, tem outra recaída, a desconfiança aumenta. Isso atrapalha muito? Atrapalha em todos os aspectos, até na própria família. A própria família começa a perder a credibilidade. Poxa, ele estava tão bem, recaiu, isso não tem jeito. Então, aí vem a importância nossa, enquanto profissionais. Você tem que chamar a família para dentro do tratamento, ela tem que participar das reuniões para que ela entenda que isso é possível acontecer. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Em quase todos os casos. É impossível você tratar um diabético, mesmo que ele esteja tomando a glibencamida. Eu sempre faço a comparação do diabético com o dependente químico. E mesmo assim ele pode ter um aumento da sua
glicemia, uma hiperglicemia. Não pode? Mesmo Pode, fazendo claro, tudo certo. claro. Então, o que a gente tem que fazer esse dependente, quando tem uma recaída, é entender por que ele teve essa recaída, o que levou ele a ter essa recaída, como ele vai superar essa recaída e, principalmente agora, o que eu vou dizer, o que ele vai fazer para que isso não volte a acontecer e que não se transforme em recaídas programadas. Ele precisa ter consciência de que aquilo... autocrítica. Isso. E outra coisa, existem 3 tipos de recaída. Existe o lápsio. O que é o lápsio? É quando você comete um erro. Eu estou 9 meses limpo. Aí eu encontrei um colega meu numa festa. Eu cheirei 2 carreiras de pó. Mas no outro dia eu me arrependi intensamente, procurei meu médico, procurei meu terapeuta. Isso não é recaída. Isso foi um lápsio. Isso. A recaída. Que ele teve consciência imediata do erro que fez. Erro e buscou ajuda. Isso, e buscou ajuda, certo. Às vezes não precisa nem ir no médico dele, vai na igreja e ali ele recuperou-se, a autoestima e voltou. Isso é um lápis. É importante a gente entender enquanto profissional de saúde mental. Segundo, ele estava numa festa, começou a beber, da bebida deu à vontade, porque é um gatilho, começou a fumar crack, do crack ele ficou dias fumando crack. Isso é uma recaída. Só que em determinado momento ele viu que a coisa não estava indo bem, e buscou ajuda e reiniciou um processo de recuperação. Isso é uma recaída. E existe a recaída programada. Essa é a mais complexa. É quando a pessoa, por exemplo, ela está em tratamento, eu não vou tomar o remédio hoje, quinta-feira mais, porque sexta-feira eu vou usar droga. Aí é complexo. Aí ele está programando o seu uso de droga e se auto-iludindo de que está em tratamento. Então, você tem que entender todo esse tipo de característica do usuário, no seu PTI, no projeto terapêutico individual, para que você possa ajudar ele a ter consciência para poder ter uma superação. Botando a curto, médio e longo prazo, o que ele quer da vida. Eu nem sabia que tinha essas 3 fases, mas como esse negócio é complexo, a gente vai de novo fazer um rápido intervalinho aqui e volta para conversar sobre isso. É só um minutinho. De volta aqui para o último bloco de conversa sobre esse processo de recuperação e eu fiquei interessada nessa questão dessas três diferentes situações. Essa do meio, por exemplo, quando é uma recaída pura e simples, não aquela consciente programada. Quando ele bebe, acaba cheirando e acaba tendo esse período, vamos dizer assim, de imersão nas drogas. Não é difícil, ele vai ter consciência em algum momento para dizer, eu preciso sair daqui? Ou vocês precisam ir lá buscá-lo de volta? Varia muito. Vai ter paciente que vai ter essa consciência, que vai ter essa autocrítica, a gente chama de autocrítica. Isso. De saber que precisa novamente voltar Vamos esquentar o nosso café. A iniciar um processo de recuperação. Vai ter alguns casos que a gente vai ter que ter o apoio da família para ir até a residência, que é um outro processo que fazemos que chama-se visitas domiciliares, onde a gente manda uma assistente social e uma psicóloga, primeiramente para ver qual o quadro daquela pessoa e posteriormente, se ela achar interessante, o médico vai também até a casa para a gente ver qual o processo que pode ajudá-lo a cair na real, a ver que precisa realmente voltar ao tratamento. E existe o terceiro ponto, que é quando a gente esgota esses dois, quando ele não quer, vê que não tem condições e que a situação está deplorável, ele está cada vez mais correndo risco de vida, porque as recaídas, Elda, isso é clássico, não está só nos livros, a gente quando vai estudar no compêndio de psiquiatria, não está só no livro, a verdade é essa, a recaída é pior. Está ali na tua frente, né, o exemplo. Às vezes a pessoa, a gente inclusive, por exemplo, eu falo no atendimento, você quer parar de beber? Por exemplo, o álcool. Eu quero parar de beber. Você tem consciência de que você tem, que você deve, que você precisa parar? Tem. Por quê? Porque se você parar e ficar em abstinência 6 meses, quando você volta a beber, você volta num padrão muito mais potente do que você fazia continuamente. É mesmo. Inclusive risco de ter como alcoólico e tudo. Crack, mesma coisa. Quando a pessoa fuma o crack, está 7 meses sem usar crack, e ela volta a fazer o uso do crack, geralmente é um uso muito forte e corre até risco de vida. Então, às vezes, é melhor você só reduzir os danos,
Você fazer essa pessoa diminuir o uso, se ela não tem ainda consciência de que precisa parar, tá. para que ela não entre em um quadro piorado como a recaída. A recaída é um processo grave, é um processo sério e é um processo que pode, inclusive, levar à morte, uma overdose. Pois isso que eu estou falando, porque quando ele volta para uma recaída dessa, ele vai ficar fragilizado. Sim. A droga, com certeza, vai embotar essa autocrítica. E a autoestima dele. Poxa, A autoestima. eu tava tudo certinho. Tava tudo certinho. Eu sou culpado. Poxa, por que eu voltei? O quadro depressivo. Eu não presto mesmo, então vou lá e termino de descer. Perfeitamente. Esse embotamento dessa lucidez, vamos dizer assim, deve atrapalhar muito essa nova subida, eu acredito. Porque na primeira, acho que até ele está entusiasmado, eu quero mesmo sair daqui e tal. Mas na outra, poxa, eu não tive como me manter desse jeito, eu não presto, eu não sirvo para nada, então, puf. Isso é um processo, que eu gosto de dizer assim, que ele é comum em todas as doenças crônicas. Por exemplo, o câncer. Você às vezes está tratando um paciente, eu tenho um colega meu que é oncologista, ele trata aqui o câncer. A pessoa está indo bem no câncer de próstata, está evoluindo bem, aí de repente ele faz um exame X e vê que piorou. Aquilo deprime a pessoa. Isso. Poxa, eu estava fazendo tudo certo. Por que acontece isso? E se a gente não tiver um trabalho psicológico com essa pessoa, que eu acho, a pessoa às vezes até larga o tratamento do câncer. Larga o tratamento, não vai dar em nada, é verdade. Então tem que estar sempre reforçando, por isso que a gente faz dentro do CAPS, que é o grupos de recaída. São pessoas que estão tendo recaídas tanto frequentes como aquelas que estão tendo lapso ou recaídas esporádicas. Para que trabalhe essas pessoas, para que elas não vivam nas recaídas e para que elas saibam como contextualizar isso na sua vida para que elas superem, né? Tanto a curto, médio como longo prazo. Porque eu vejo assim, essa segunda eu achei ela mais perigosa porque a terceira, a recaída programada, é uma coisa consciente. Consciente. Muitos dizem assim, é sem vergonhice. É sem vergonhice. Tem uns que dizem assim. Essa minha mãe diria assim, é sem vergonhice mesmo. Mas, quer dizer, é aquela coisa consciente, programada, eu vou deixar de tomar o remédio porque eu vou fazer isso. Esse outro não, ele começou e não teve forças para subir. E justo para se manter lá em cima. Aí deu aquela recaída básica e não conseguiu logo subir. Como nessa primeira etapa, nesse primeiro exemplo que você citou, ele teve consciência imediatamente após o uso de que eu fiz besteira, eu vou voltar. Quando você não tem essa autocrítica logo que você cai, eu achei esse segundo quadro muito, muito triste. Sinceramente, muito triste. Porque é como se a pessoa não tivesse dado certo. Dado certo, é isso. E ainda mistura isso, não dá certo na recuperação, com inúmeras coisas que ele não deu certo na vida toda. Por exemplo, ele não deu certo no estudo, porque a cabeça dele é essa. Ele não deu certo no estudo, eu sou a ovelha negra em casa, a minha mãe geralmente eles têm irmãos bem-sucedidos, né? Ou então a mulher que o abandonou já, trocou por outro homem, porque muitas vezes a mulher não aceita aquele homem por inúmeros problemas que ele deu durante a vida e abandona ele. E esses complexos, né? Esses complexos adquiridos vão se acumulando e estoura no caso, em um quadro de recaída. E se já está no emprego e tem que sair por conta de uma recaída, pior ainda, eu perdi meu emprego. E geralmente eles já perderam vários empregos, né? Quando chegam com uma história de inúmeras perdas de emprego por irresponsabilidade, por chegar atrasado, tudo em decorrência do uso da droga. Eu acho que tem casos, eu conheço casos em que a família não quer nem que a pessoa trabalhe para não ter o dinheiro, para não buscar a droga. E a gente orienta isso. Inclusive, ele tem um benefício, se ele tiver emprego, carteira assinada, a gente dá o benefício de afastamento, o médico pode fazer isso, mas a gente orienta a família a pegar o dinheiro dele. Pegar o dinheiro, Inclusive, a gente nos grupos trabalha com o paciente para que ele não tenha acesso a recursos, porque o próprio paciente te diz isso. Doutor, eu estava muito bem. Isso é um motivo de uma recaída, pronto. A gente trabalha isso dentro dos grupos de recaída. Evite pegar em dinheiro. Evite ter... Inúmeros pacientes nossos, quando receberam rescisões, receberam algum recurso que caiu na conta deles, foi motivo para ele voltar depois de 8 meses em tratamento. Olha, eu acho, nessa conversa toda, dá para a gente apreender que tudo depende exclusivamente do paciente e da rede de apoio que ele tem do lado. Por isso que eu digo sempre que a compulsória não adianta, né? Forçar. Não adianta não. Porque são tantas questões que envolvem a vontade da pessoa que não dá para obrigar. Agora, a compulsória talvez seja a curto prazo para que a pessoa tenha vontade, né? Mas se ela não tiver, durante todo esse processo, vontade de permanecer afastada das drogas, que a última fase do tratamento é essa, a manutenção é a fase mais difícil, porque ela tem que se perdurar pela vida toda. Se pra gente, dizem que a mudança só acontece quando você toma consciência de que você precisa mudar. Se pra gente, uma mudança qualquer, de um hábito que a gente... Alimentar. Pois é, um hábito alimentar. Que ninguém mais fala em termos de nutrição, em dieta, né?
Se fala em quê? Mudança de, como é? Reeducação alimentar, quer dizer, Isso é completa mudança do que você quer fazer, mas para isso é você que tem que fazer. Parece uma coisa simples, né? Mas é difícil de fazer, você tem que se conscientizar que você precisa fazer. Imagine quem está com os sentimentos todos assim, fragilizados embaralhado por conta na cabeça de dependência química. É mais difícil. E tem que mudar os hábitos também. Tudo tem que mudar. Por isso que a gente bota jiu-jitsu, futebol. Pois é, tem uma oficina de jiu-jitsu. Oficina de jiu-jitsu. A gente nem falou. Jiu-jitsu 2 vezes por semana, do projeto Estrela de Davi, do Márcio Bruno. Então a gente vai introduzindo inúmeras oficinas para que mude o hábito dele, que ele esqueça aquele pensamento da droga e que ele volte a ter uma vida, não uma vida de ex-dependente, mas uma vida normal. Normal. Mas a gente pode sonhar com o dia que a gente chega, pelo menos com uma parte desses dependentes, nesse outro estágio da vida, uma vida normal e não vida de ex-dependente. Sem sombra, eu tenho vários que vivem uma vida normal, que estão andando entre nós, ninguém nem desconfia de que já usou droga, né? Inclusive é muito comum a gente ver, olha, tá muito bem, aparência ótima. Agora eu vou dizer, o Brasil, o Maranhão, diante dos outros estados, nós estamos muito bem em relação ao cuidado das drogas dentro da sociedade, né? Se você for ver São Paulo, Rio, Recife, Salvador, a coisa está bem grave, né? Nós temos conseguido, não sei se só pelas ações constantes há anos que a gente vem fazendo, mas a gente tem conseguido manter um estágio de controle de um problema que, lógico, não está resolvido, nem eu estou dizendo isso aqui, mas está sob controle e sobre a visão dos poderes públicos, todas as questões e todos os locais que estão sendo mapeados. E aqui a gente não usa ainda essa questão do resgate compulsório, que é para limpar a área. Não, higienismo de maneira nenhuma. Não. Eu nem participaria de um higienismo. Agora sim, existem casos que a gente está estudando sim, estamos com laudos, o delegado Joviano está tentando entrar, que são pessoas que estão na região do Mercado Central, em outros pontozinhos do centro histórico, que não tem crítica nenhuma. São pessoas com transtornos mentais, envolvidos pelo uso do crack, que isso pode acontecer. Nós chamamos de comorbidade. Essas pessoas não têm crítica. Então, se elas não têm crítica, o laudo está de atestado médico, dizendo que aquela pessoa não tem que, para a gente tirar essa pessoa, não digo à força, mas assim, para que mande para o Nina Rodrigues, né? A gente vai conversar com a direção do Nina Rodrigues, consultório na rua, e tente botar essa pessoa dentro de um tratamento, pelo menos para que ela volte a ter alguma crítica e a gente possa aproximá-la da família para que a gente dê uma continuidade. E porque aí ela não está causando mal só a ela pode botar em risco as pessoas que estão em volta, porque ela não tem nenhum senso crítico. Perfeitamente. Perdeu todo esse senso. Inclusive são pessoas que a sociedade toda vê andando de carro aí, que andam quase nuas na rua, tem vários casos. Isso, né? Então, é verdade. Essas pessoas a gente vai começar a ter um olhar mais próximo, apesar do nosso CAPS ser mais voltado à dependência química, mas elas são um sofrimento da dependência química com outro tipo decorrência de doença. disso, né? Então vamos também ter esse olhar mais sensível a essas pessoas a partir desse ano. Ai, que bom. Eu gosto de conversar com você porque tem sempre uma coisa nova, tem sempre alguma inovação nesse processo de recuperação. Eu acho que a gente tem que ficar falando sobre essas ações boas, positivas que acontecem. A gente acostumou a divulgar sempre o que é ruim, mas essas ações assim que acontecem, que tenta resgatar a dignidade humana, porque nesse caso é resgate de dignidade humana mesmo. Ó, tiramos uma pessoa outro dia, que eu comecei a receber, eu recebo muito WhatsApp de uma pessoa em situação de rua com transtorno mental na frente dos prédios na Península da Ponta da Areia. Ninguém quer ver coisas ruins no seu horizonte. Aí mandavam foto, olha doutor, essa pessoa está aqui. Aí fizemos todo um trabalho e conseguimos. A pessoa tinha família, a pessoa está em tratamento no CAPS, está tranquilo, sob controle. Mas mesmo a gente fazendo esse trabalho, inúmeros outros casos existem independente do controle social nosso. Sim. As doenças mentais, elas empurram a pessoa para a rua, porque o ambiente que ela fica em casa é muito pequeno para a doença dela. Então ela vai buscar o quê? A liberdade. E a liberdade que eles têm, infelizmente, é a rua. E na rua vem a vulnerabilidade da violência. Muitos deles são até vítimas da violência. Eles não fazem a violência, eles morrem. Eles não são necessariamente só uma ameaça, eles são ameaça para si mesmo, né? Justamente. Porque eles atraem esse tipo de
pessoas más, de pessoas né? más que não são queimam dependentes, mas eles. que são doentes da cabeça também, né? Perfeitamente. Então, quando tem um suporte aqui tentando ajudar, pode ter outro do lado tentando atrapalhar. Então, vai ser a luta do bem contra o mal. Justamente. Vamos ver. Então, a ideia é que o bem chegue primeiro e faça esse resgate dessa pessoa que representa ameaça para si e para os outros. Verdade. Olha, doutor Marcelo, parabéns por esse trabalho, sabe? Toda vez que você vem aqui, eu fico assim, emocionada com o trabalho que vocês desenvolvem. Eu sou Obrigado. fã mesmo desse trabalho, você sabe disso, né? Obrigado. E assim, esse resgate de pessoas, de dignidade, eu acho fantástico e precisa ser feito. E cada vez mais assim, jiu-jitsu agora. Jiu-jitsu. Já não bastava vassoura, pizza, bijuteria. Mas assim, tudo isso, todas essas ações, eu acho que merecem nosso aplauso, sim. E sabe o que é interessante? A gente não criou o jiu-jitsu. Já existia um projeto. Já existia. Do que eu estou falando? O poder público tem que se juntar com o privado para fazer o bem à população. A vassoura, não foi a gente que inventou. Parece coisas simples, assim, banais do dia a dia, mas que tem um significado tão grande quando usado dessa forma, né? A vassoura, de pé, vocês criaram, tá no Nina Rodrigues, não foi nem eu, nem o Rui do Nina Rodrigues que criamos a vassoura. Já existia no Lar de José, que é uma organização, é uma associação comunitária, privada, que cuida de crianças carentes. E já existia a vassoura, nós só pegamos a expertise de lá, fizemos uma fábrica no Nina Rodrigues, com os mesmos integrantes e demos expansão ao projeto, só isso. E só para lembrar, a renda da venda dessas ações se vassouras reverte em benefício para o Lar de José. E eu vou pedir aqui, aproveitar teu programa, pedir doação de garrafas PET, viu, gente? Nós precisamos de garrafa PET. Hoje, o único problema da nossa oficina não é mão de obra, não é os aparelhos, que já conseguimos ter todos no Nina Rodrigues e no Lar de José. Mas a gente precisa do material, a matéria-prima. Que é a garrafa PET. Pronto, ao invés de você jogar na praia, jogar em qualquer lugar que ela não vai ser dissolvida pelo meio ambiente, Justo. Ela pode ter um fim bem legal. Uma vassoura precisa de 10 garrafas PET. Eita, é muita garrafa. Muita garrafa. Vamos fazer doação, gente. Vamos fazer doação de garrafa Aonde PET. é que são as doações? No Nina Rodrigues, você pode deixar lá na portaria do Nina Rodrigues, pode deixar no CAPS Álcool-Drogas do Estado e pode deixar também no Lar de José. Pronto, 3 pontos de entrega se você tiver garrafa PET em casa. Se não tiver, passa a guardar a partir de hoje e faz a entrega. Nina Rodrigues, no CAPS ou no próprio Lar de José, que todas vão para o mesmo local e todas vão ter o mesmo objetivo. Doutor Marcelo Costa, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Vamos continuar tomando café, mas a entrevista acabou. Muito obrigado. Bom dia para você. Muito obrigado, TV Assembleia. Muito obrigada a você por compartilhar todas as experiências com a gente. Obrigada a você também porque está nos vendo aí e se quer ver outra reportagem da nossa grade toda ou qualquer outro café, está tudo lá à sua disposição no nosso site. Nossos conteúdos ficam lá todos arrumadinhos para você nas nossas redes sociais também, mas eu vou te esperar aqui para a gente conversar sempre às 8h30 da manhã. Combinado? Tchau!